Hoje eu vim para dentro do galinheiro para te mostrar a importância dos animais na criação dos filhos e em como eles podem ser um grande aliado nessa fase tão importante da sua vida. Também vou te dar algumas dicas sobre como criar alguns dos animais que a gente tem aqui, galinhas, cachorros e também gatos dentro de casa. Especialmente se você tem um filho, você já deve ter notado a certa dificuldade em entreter ele e ficar o tempo todo brincando com ele. Então, os animais eles são uma grande fonte de parceria para o seu filho. Aqui na minha mão eu tenho uma galinha do tipo sedosa. Ela é chamada assim porque em vez de ela ter pena, ela tem pluma. Então ela é bem diferente. Algumas pessoas têm ela como pet, mas daqui a gente cria ela como galinha mesmo, tá certo? Mas por que a gente pegou esse tipo de galinha, por exemplo, apesar de a gente ter outras como a apoedeira? Porque a variedade dos animais vai mostrando para o nosso filho, e a gente só tem um, de que cada animal nem sempre corresponde à nossa expectativa. Vou dar um exemplo bem prático. Essa galinha aqui, apesar de ser bem bonitinha, bem fofinha, ela não tem muitas habilidades para subir num puleiro, ela não consegue se desviar de um ataque, a gente poderia dizer que ela é bem bobinha. Então a gente consegue perceber que cada animal vai tendo uma habilidade diferente, uma destreza diferente, uns são mais bonitos, mas não sabem se defender, outros não têm nenhuma beleza, mas são extremamente bravos. Isso é importante, porque apesar de talvez simples para a gente que seja adulto, para uma criança vai fazer toda a diferença no desenvolvimento dela, porque ela vai perceber de que nem sempre ser bonito e fofinho significa ser aceito no meio das outras galinhas, de que nem sempre ser bravo é uma coisa necessariamente ruim. Esse galo aqui, por exemplo, ele nasceu com o bico totalmente torto. E cada vez que meu filho entra no galinheiro, ele tenta atacar o meu filho, né? Vai para cima. Então meu filho sempre vai com um pauzinho, com uma varinha para manter ele afastado. Então faz parte da criação de filhos você mostrar de que nem todo animal, só porque ele foi domesticado, você pode dar bobeira com ele. Então você ensina o cuidado, você ensina o respeito. Pense naquelas crianças que cresceram com um cavalo, por exemplo. Um animal trocentas vezes maior que uma criança. Se você não ensinar o respeito ao animal, se você não ensinar o cuidado com ele, ele nunca vai chegar perto. Porque até mesmo um adulto tem receio de chegar perto de um cavalo que não conhece. Então, numa escala muito menor, como esse galo aqui, a gente vai ensinando os nossos filhos de que cada bicho tem o seu propósito, cada bicho tem a sua forma de ser, de se expressar, que Deus criou, e isso é importante ele respeitar para saber como lidar com eles. Já essa galinha aqui é do tipo tradicional, daquela que você conhece, é uma das nossas poedeiras, e é bem interessante porque se você não alimentar elas da forma correta, não der água limpa, elas não colocam ovos. Então, nosso filho vai entendendo de que você não pode maltratar as coisas e esperar algo em troca. Você tem que cuidar delas para que elas retribuam para você. Várias vezes a gente chega no galinheiro e tem poucos ovos. A gente vai verificar, teve uma briga, teve uma discussão ali entre as galinhas, ficaram estressadas, o cachorro tentou entrar, faltou água, faltou comida. Então, esse microgerenciamento ele é extremamente importante para a vida da criança, porque lá na frente, seja ele um funcionário qualquer, ou um gestor de empresa, ou um investidor, enfim, na família, ele vai precisar fazer esse gerenciamento. E se ele aprender esse tipo de coisa antes, vai facilitar muito a vida dele. Agora eu estou com os nossos dois cachorros aqui, e esse aqui é um Border Collie, essa aqui é uma vira-lata. Meu filho também aprendeu de que, embora o cachorro na época fosse quase do tamanho dele, ele precisava criar uma relação de confiança com o cachorro. Não existe esse tipo de coisa de colocar a coleira e sair puxando o cachorro. Ou você cria uma confiança, ou ele vai ser arredio com você. Então, alguns
amigos do meu filho que acabam não tendo convivência com o cachorro, quando olham para ele, ficam com medo. Apesar de a gente brincar, jogar o pauzinho, ele trazer. Mas esse vencer do medo acaba sendo extremamente importante, porque a criança acaba percebendo de que nem tudo aquilo que assusta, necessariamente ela precisa ter medo para sempre. Com o passar dos dias e dos meses, esse vínculo entre o homem e o animal, ele vai criando um laço que extrapola qualquer coisa que você possa definir. Lógico que é um laço emocional, mas isso traz muitos ensinamentos para a criança. E a gente sabe também que, assim como as galinhas, os animais eles morrem. Então, nós já tivemos um outro cachorro, um terceiro, um pastor alemão, que morreu mais ou menos perto aqui de onde eu estou, picado por uma cobra coral. E tivemos que enterrar ele. Meu filho passou pelo sofrimento, pela dor de perder um cachorro um pouco maior que esse aqui ainda. Então, veja só, se a gente na infância consegue proporcionar para os nossos filhos esse tipo de experiência, tanto positiva como, não vou dizer negativa, mas importante, doída, que é a morte de um animal que a gente gosta, mais bem preparado o nosso filho vai estar para a vida adulta. Agora deu tua participação. Diferente das galinhas, óbvio, são os gatos. Você pode ver que a personalidade é de nem querer olhar para a câmera. Agora que você conheceu um pouco dos nossos animais, queria te dar algumas dicas práticas de como que você pode criar eles. E a primeira delas é que você tem que escolher um que seja compatível com a sua realidade. Você já reparou que aqui em casa a gente tem um pouco de espaço verde e isso não existe no apartamento. Eu morei mais de 10 anos num apartamento e nunca imaginei pegar uma galinha para ter dentro. Tem gente que, ok, vai ter, mas eu acho que não é apropriado. Então escolha aquilo que está dentro da sua realidade. Escolha um animal que não atrapalhe a rotina da sua família. Isso é essencial. Muita gente acaba pegando cachorros, muitas vezes extremamente grandes ou extremamente pequenos, e isso causa um caos na rotina familiar. Vou dar um exemplo bem objetivo. Você tem uma pessoa de idade morando com você e você pega um pincher, um cachorrinho bem pequenininho. E aí tá lá a vozinha andando de andador ou cuidando para não tropeçar. Daqui a pouco vem o cachorro e você percebe que aquele cachorro é uma pedra de tropeço. Ele daqui a pouco vai dar algum problema. E aí, às vezes, você já criou o problema e não consegue mais solucionar ele. Por quê? Você não tem um local para o cachorro ficar, a avó tem que continuar na sua casa, aí se for a sua mãe é uma situação, mas se for a sogra, você vai começar a brigar com a sogra, dizer que ela tem que lembrar que o cachorro chegou antes, que não sei do quê. Então, perceba que você tem que tentar criar um setup ali que seja fácil de administrar. Não crie problemas para a sua vida, problema a gente já tem bastante. Quando você escolhe o animal errado, você escolhe e vai colher briga e discussão. Quantas famílias discutem por causa do bicho? Que é o gato que não pode ir na cama, é o cachorro que não pode ir em tal lugar, é o passarinho que fez determinada situação. Então, preserve a sua família. Preserve o seu vínculo familiar. Não bote tudo a perder simplesmente porque você quer ter um animal. Não tenha um animal para suprir uma carência afetiva. Preste muita atenção nisso. Se você tem uma família, ela é a prioridade. Eu sei que muita gente acaba pegando um bicho para suprir um carinho que ele não recebe do marido, um carinho que ele não tem do filho, um companheirismo que ele não tem do irmão. Não vou dizer que isso é completamente errado, mas cuide para não inverter. Um animal não é uma pessoa, um animal não é alguém que você pode levar para toda a vida. A existência dele é curta. Busque tratar o seu vínculo familiar. Talvez pegue o animal para ajudar nesse processo, para que vocês sejam uma família mais unida. Mas não
Não bote todas as esperanças nele, porque o animal continua sendo animal, por mais que ele seja domesticado. Se você ficar 10 anos com um cachorro e morrer, no outro dia uma outra pessoa pode pegar o cachorro, levar para a casa dele, domesticar ele, adestrar e rapidamente o cachorro vai viver com aquela pessoa. Aprenda sobre o animal que você vai ter. Por exemplo, se você quiser ter gato e mora em casa, tem muito vizinho que briga, discute e às vezes chegam a discussões mais acaloradas porque o gato vai lá e faz cocô no jardim do vizinho. Aí você pensa assim, bom, mas eu não tenho culpa de nada. Será? Será que é só ter um gato e deixar ele solto? Eu já tive gato, eu sei que eles passeiam e eu sei que essa é a realidade. Mas procure entender o seguinte, você não pode simplesmente pegar o animal, colocar na sua casa, soltar e achar que botar um pote de água e ração vai resolver. Um cachorro que não tem um canil para ficar quando vem visita é um cachorro que pode atrapalhar a família, pode atrapalhar a relação com o filho. Você inventa de pegar um pastor alemão, igual a gente tinha, um Doberman, enfim, um cachorro maior e o seu filho pequenininho. O cachorro vai crescer muito mais rápido do que o filho em altura. E de repente estão ali um baita de um cachorrão trombando com o seu filho pequeno e aí a mãe, a avó vai reclamar, olha, esse cachorro não pode ficar com esse filho, não sei do quê. Então, muita da discussão acontece porque não tem um local adequado para guardar o cachorro enquanto a criança vai crescendo, para soltar ele com uma guia, cuidando, fazendo todo o trabalho de manejo. Não pegue simplesmente um animal, coloque na sua casa e ache que está tudo certo. Adestre o animal se for possível, especialmente um cachorro. Adestre ele. Não custa nada, tem milhões de vídeos que você pode analisar e você vai perceber de que o adestramento ele é uma padronização de comportamento. Então, você ensinando para ele as regras básicas, você evita de ele machucar o teu filho, de ele se machucar, dele comer os móveis dentro de casa ou ficar mijando em tudo quanto é lugar, e tudo isso vai fazer com que a existência da família e a criação do seu filho seja muito mais benéfica. Porque você pensa comigo, um cachorro que foi dado para o filho como uma forma de abençoar o filho, como uma forma de trazer ali um companheirismo para o filho. E daqui a pouco esse parceiro do seu filho, especialmente se ele for filho único, está causando uma intriga entre o pai e a mãe. O cachorro que a mãe deu para o filho está estressando o pai que está pagando a parcela do móvel que agora está toda roída. E aí o filho fica no meio daquela jogada. Poxa, o cachorro que era para ser meu amigo, agora ele está incomodando a minha mãe. E isso cria uma confusão na cabeça da criança. Então, adestre o animal se for possível. Estude sobre aquele bicho. Muitas vezes você pega um tipo de animal só porque acha bonito, mas você não sabe quais são as necessidades dele. Isso vale para a raça de cachorro, isso vale para o tamanho do gato, isso vale para o tipo de pelo, isso vale para qualquer coisa. Então, não tenha simplesmente um animal. Ah, eu vou pegar isso aqui, se não der certo, a gente doa. Até dá para fazer, mas alguém vai ter que dar continuidade a essa sua escolha. E quando você fica, às vezes, só trocando de animais porque está te incomodando, ou seja, está incomodando o adulto, você também fica, às vezes, brincando com a emoção do seu filho, porque aí ele ganha um cachorro, ele está todo feliz, abraçado com o cachorro, brincando, jogando bolinha, daqui a pouco o pai e a mãe brigam, e aí, ó, a gente vai doar esse cachorro. Não, mas peraí, vocês trazem e vocês trouxeram, a confusão toda foi feita por vocês, eu brinco com o cachorro e agora eu perco o cachorro. E aí o cachorro vai embora. Daqui a pouco vem um coelho, e aí o coelho está lá bonitinho e ele começa a destruir as plantações, destruir a árvorezinha que a mãe gosta, e daqui a pouco não, coelho não dá. Coelho tem que mandar embora. A criança passa por um sofrimento desnecessário, que é muito diferente do coelho morrer, do cachorro morrer. Ele é um sofrimento causado pelo pai e pela mãe que ficam discutindo sobre isso. Então, estude o animal, busque adestrar ele se for possível,
tenha um local específico para ele ficar, tudo para que a existência desse animal junto ao seu filho seja a mais benéfica possível. Agora que você já viu os nossos animais, eu quero te incentivar a ter eles junto da criação dos teus filhos. E se por acaso você tiver medo, achar que seu filho não é muito corajoso, eu estou deixando aqui do lado um vídeo que eu fiz especialmente falando sobre como você pode aumentar a coragem do seu filho.